Gente, você sabe que uma das coisas mais desafiadoras, às vezes, né, é a rotina da imobiliária e do gestor na hora de não só atrair pessoas para trabalhar dentro da imobiliária, formar pessoas, como gerir toda a imobiliária de uma maneira geral, né? Não é fácil, é um desafio e tanto, né? Porque você tem a vitrine de imóveis, você tem o proprietário do imóvel que você tem que captar, você tem que atrair ali os corretores, desenvolver, treinar, tem a pessoa da operação, as pessoas ali da operação de locação, que é bem desafiador no dia a dia, e são vários os pontos ali que o gestor tem que estar atento, né? E na maioria das vezes os gestores ficam naquele modo apagação de incêndio, né? E eu te digo isso porque à frente de uma operação de imobiliária, durante muito tempo eu tive nessa condição de estar só apagando incêndio, né? Surge um foco ali, outro foco, você não sabe para onde você vai na maioria das vezes. Então, assim, o que é tão importante para a gente, nesse primeiro momento, a gente ficar atento quando a gente está gerindo uma equipe, tá, gente? A gente precisa olhar todos os pontos ali no dia a dia. Mas eu preciso, mais do que nunca, olhar os dados, sabe? São os dados que eu tenho ali no dia a dia da imobiliária que me ajudam na tomada de decisão. Vou te dar um exemplo, tá? No caso da locação, muitas vezes os problemas que você está tendo lá no pós-locação, depois que o contrato é assinado, que deu tudo certinho lá, entregou as chaves, que você começa a ter um monte de problema no contrato ou problemas no imóvel, é um problema que ele começou lá no comercial, no processo de captação. Então, quando você começa a mensurar esses dados, você começa a acompanhar isso mais de perto, ao invés de só pegar e apagar o incêndio do problema do imóvel e partir para o próximo problema, você começa a ter decisões muito mais assertivas e mais eficientes até mesmo na gestão da equipe. Uma coisa que eu percebi, tá, gente, quando eu comecei a trazer mais os dados mais para perto, e ter um olhar um pouco mais analítico sobre algumas questões da imobiliária, isso também trouxe uma leveza muito grande na gestão da equipe. Porque sabe aquela coisa do tribunal de acusação, né? Fica todo mundo, não fui eu, o fulano é o culpado, quem não fez foi o fulano, a culpa é do captador, a culpa é do pessoal do comercial, não, quem errou foi o financeiro. Você sai disso para você tratar o processo, ao invés de você tratar problemas com pessoas. Então, você trazer isso para a sua gestão, você tratar com dados, você trazer esses elementos, são super importantes. Então, se tem um dado, por exemplo, que eu já te sugiro que é simples, muitos CRM já tem, muitos sistemas já têm isso nativo no sistema, ou você pode fazer um controle à parte, na área comercial, por exemplo, começar com um acompanhamento de funil, né? É um processo simples, é um relatório simplesinho de você fazer, um dado simples de você pegar, que ali já vai te dar a visão, por exemplo, tanto para venda, locação e captação, porque são 3 funis distintos, sobre o volume de leads que você recebe, sobre a captação, se você precisa captar mais, se você precisa ser mais assertivo nessa captação, por exemplo, né? Você está captando muito, mas aluga pouco. Você vai entender se você precisa trazer, por exemplo, uma tecnologia como uma IA para ajudar no atendimento, porque você tem muito volume, né? Ou então você vai entender o volume, o tamanho da equipe que você vai precisar. Você vai entender, por exemplo, se você precisa atrair uma garantia diferente, porque você está tendo mais dificuldade para alugar, ou seu processo de locação ou de venda está extremamente extenso na jornada do cliente. Então, apenas uma única ferramenta como o funil, ele já te dá vários elementos para você conseguir tomar uma decisão em relação ao próximo passo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo uma imobiliária que ela fazia um volume de captação bem extensa, né? Eu e a Luciana, que é minha super parceira, a Luciana Rocha, ela até inclusive que estava cuidando da fase de captação e eu estava cuidando do time comercial. E a imobiliária fazia um volume de 150 captações mês, né? É uma imobiliária grande, tinha um volume bem grande. Mas na conversão, gente, da captação, a conversão não é a captação em si, tá? É quando o imóvel vira negócio, quando ele vai chegar e ser alugado ou vendido. Eles só convertiam das 150, uma, 2, num mês bom 5. Percebeu aí o problema? Eu gero muito produto para o produto ficar encalhado na prateleira ou ser comercializado por outros. O que aconteceu ali na ação que a gente fez dentro daquela imobiliária? Primeiro, nós atuamos muito forte na captação, que a Luciana fez um trabalho incrível ali, e atuamos na equipe ali de SDR e a de mesa. A captação foi mais assertiva, analisamos isso na base do funil, né? Conseguimos identificar isso. E aí o que aconteceu? Ele saiu de 150 locações para 100 locações. Aí você fala, peraí, Ingrid, só um momento. Diminuiu, locações não, captações, né? Ele diminuiu o volume de captação? Você está falando que isso é bom? Tô até pensando, vou até repensar agora se eu vou continuar te seguindo nesse canal. Não repensa não, faz o seguinte, ó, vou te dizer por que você tem que seguir.
aperta lá o sininho, para no próximo vídeo lá que for entrando, você já está sendo sinalizado aí. Vai lá, clica no sininho, pega seu mouse, clicou, então vai no dedinho da tela do celular e já clica que você já guarda. Vou te contar agora. Ele realmente diminuiu o volume de captações. Você percebeu? Saiu de 150 para 100. Só que, gente, ele passou a converter em aluguel, tá? Virou negócio, assinou contrato de 15 a 20 captações que tinham entrado. Então, não é tanta a quantidade, é muito mais a qualidade que você está trazendo para o seu estoque. Da mesma forma, quando às vezes você tem um índice de reprovação muito grande na ponta, às vezes é o tipo e o perfil de imóvel que você está atraindo, o que gera um perfil de público que tem um índice de reprovação mais alto, às vezes por causa do ticket ou de condição daquela pessoa ali. Deu para perceber o quanto que é isso importante, o quanto isso traz assertividade? Então, assim, gestor, não tem mais condição de ficar só na apagação de incêndio, né? A gente está num momento que a gente tem muitas ferramentas no mercado, a gente tem equipes grandes para a gente gerir, muitas vezes, ou mesmo uma equipe pequena, é trabalhoso, e a imobiliária precisa pensar muito na eficiência operacional que ela tem todos os dias. Aquilo que a gente precisa deixar as pessoas concentradas, para que elas possam se dedicar no melhor atendimento ao cliente, e o gestor precisa estar sentado na cadeira em que ele vai desenvolver o seu time e desenvolver os processos hoje existentes. Se você, gestor, está sentado só apagando incêndio e fazendo operacional, o que vai acontecer é que essa cadeira está vazia. E aí, barco sem rumo, né, gente? O que vai acontecer? Você bate toda hora numa pedra e só fica tapando o buraco para o barco não afundar. E isso já não pode acontecer mais, tá bom? Então anota aí, dá uma olhada, o que você tem hoje de indicadores que você acompanha, o que você tem na imobiliária que você utiliza, e às vezes você tem até as ferramentas, mas não utiliza, né? Nem dedica um horário para você analisar esses dados, trazer isso de uma maneira mais assertiva para a sua rotina no dia a dia, né? Uma boa forma de você fazer isso é você, por exemplo, determinar um dia na sua semana. Tô te dizendo, gente, dores das quais eu já passei, tá? Não tô te dizendo que eu fiz tudo perfeito sempre, não. Eu fui aprendendo na dor, né? Nossa, eu tô apanhando muito, tô sempre tendo esse problema. Eu tenho que colocar na minha rotina, pelo menos uma vez na semana, para fazer uma análise das métricas que eu tenho na imobiliária, para eu entender qual é o próximo passo, né? Depois eu fui entendendo assim, peraí, não basta só fazer análise, eu preciso fazer ações mais assertivas, não, eu preciso trazer para a discussão com a equipe, eu fui entendendo os cenários e fui me aperfeiçoando ao longo, né? E fora os mentores que me ajudaram também, que foi muito importante durante toda essa jornada, não só na imobiliária, mas até mesmo antes de estar na imobiliária em outros mercados, tá? Então, primeira coisa, coloca lá na sua agenda, bota uma rotina para você em que pelo menos uma vez na semana você tem que fazer essa ação de analisar essas informações. E aí eu vou chamar aí para um segundo tópico nessa história, que é o seguinte: você tem rituais de liderança, coisas que você faz de maneira consistente no seu dia a dia, que você faz ali para poder fazer acompanhamento com o seu time, desenvolvimento, acompanhamento dos resultados, ou você está naquela fase, vamos lá conversar sério aqui, eu e você, se você está passando por isso, que você só descobre que a sua equipe não vai bater meta no final do mês, quando o resultado não sai. Ou na última semana, quando você olha assim, quantas vendas a gente fez? Caramba, só tem uma venda, ou não tem nenhuma venda. Ou você achava que ia arrebentar de fazer locação e só tem 2. Ou você achava que fazia um monte de captação e as captações não saíram. Então, assim, é preciso, gestor, que você introduza na rotina os rituais de liderança. Vamos entender quais são, né, que você pode colocar ali na rotina e para que servem? Um pouquinho? Vamos entender um pouco mais? Então, deixa eu te explicar, olha. Como é que ele vai funcionar? Primeiro ritual que você precisa ter, a gente chama de check-in semanal. O que é o check-in, gente? É o que a própria palavra já diz, né? Eu estou começando a semana. É uma rotina que eu vou ter com a minha equipe toda segunda-feira, pelo menos eu recomendo as segundas-feiras. Algumas pessoas fazem na terça, na quarta, né? Mas eu gosto muito da segunda, porque é aquele pontapé inicial da semana para você dar direcionamento para o seu time, tá? Ingrid, eu só faço isso com o comercial, eu posso fazer isso com todas as equipes. Pode fazer com todas as equipes. E eu sugiro que você faça isso com equipes separadas. Por exemplo, o comercial vai ser só o comercial, administrativo só com o administrativo, financeiro, captação, né? E se você tiver lideranças nas áreas, você vai utilizar as lideranças para fazer essa reunião. Na reunião de check-in, o que a gente faz? Eu reviso o que aconteceu na semana anterior, tá? Quais foram os nossos resultados, qual foi o andamento, qual foi o volume de atendimento que nós tivemos, né? Quais são os principais pontos que a gente precisa olhar e ter atenção.
e o que eu preciso corrigir a rota na semana que está começando, tá ok? Então, o check-in, ele seria, por exemplo, você está numa festa, né? Como é que foi a festa passada, né? Será que eu fiz vergonha na festa passada, a roupa não estava muito legal, eu quero dar uma mudada na maquiagem, fazer um penteado diferente para eu me preparar para a próxima festa, tá? Então, o que eu estou fazendo? Ó, o check-in é a entrada. Comecei minha semana, fiz o check-in. Ah, importante. Duração, no máximo, galera, no máximo 45 minutos. Nada de reuniões de 3 horas improdutivas, tá? E se prepare para a reunião, gestor, importante. Leva um motivacional, leva uma ação ali com a equipe, faz um cafezinho. Esse momento, olha, é um momento de interação. Não é momento do puxão de orelha. Não é o momento de arrancar os cabelos da equipe. Não é para isso, tá? O check-in é um momento de análise junto com a equipe para a gente dar o start inicial para a semana. Então, leva esse momento mais descontraído, faz uma análise junto, traz alguns pontos e parte para a ação com os times já fazendo os combinados da semana. Ah, olha, por exemplo, se for da captação, gente, ó, semana passada nós batemos a meta ou não batemos a meta da semana da captação, então nessa semana a gente ajusta a meta e quais são as ações que a gente vai fazer, ok? Se fosse, por exemplo, na locação, na parte de manutenção, por exemplo, olha, a gente percebia aqui que nós tivemos alguns atendimentos que não evoluíram. Então, vamos dar atenção essa semana que é esses principais atendimentos que estão parados e a gente vai precisar concentrar um pouco mais ali, por exemplo, no prestador de serviço ou cobrar um retorno do proprietário do locatário. A gente já dá as orientações. O que eu não posso fazer nessa reunião de check-in? Não é momento de tratar casos pontuais, ok? O problema do seu Joãozinho no apartamento tal ou da venda XYZ. Nesse momento, são as discussões mais macros com a equipe para orientação sobre aquilo que a gente vai fazer na semana. Anotou? Então, inclui isso na sua rotina, primeiro horário da manhã, cria um motivacional e uma ação, e conforme você for amadurecendo essa reunião de check-in semanal, o que você pode fazer? Envolva a equipe nisso. Libera ali uma pauta para a equipe poder trazer elementos antes. Gente, ó, segunda-feira tem check-in, tem algum tema, alguma coisa que vocês querem trazer nisso? Envolva a equipe para que eles tragam, por exemplo, apresentem os resultados, que façam algum comentário sobre um aprendizado da semana. O que você está fazendo com isso, na verdade, gente? Você faz com que a sua equipe entenda que essa reunião não é sua, é nossa. Deu para entender? Que esse sentimento de pertencimento faz toda a diferença. Não é a reunião da Ingrid gerente, é a reunião da equipe. Todos nós estamos abertos ali para discussão, para ouvir os pontos que vão ser levantados e abertos ali para colaborar e contribuir. Todo mundo quer se sentir parte. Tá bom? Então, se você gostou, nos próximos aí, vai seguindo os próximos vídeos, que eu vou te dando outras dicas, né, falando um pouquinho mais sobre esses contextos. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Clica aí no botão rapidinho, nem dói. Se inscreve no canal. Ou então, olha, compartilha esse vídeo com algum gestor ou com alguém que você conhece, que até está se desenvolvendo para uma liderança e precisa dessa informação, tá bom? Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.